que é ser pai para mim é ser presente. Significa responsabilidade, doação, entrega, disponibilidade e amor, né? Para mim, ser pai é ter a responsabilidade, saber lidar com as situações, ter carinho, saber tratar, apoiar, dar conselho, ser carinhoso, cuidar, estar presente, tanto nas horas boas quanto nas ruins, e estar unido com o filho para tudo. Quase ser um super-herói. Ser pai é ter a responsabilidade de educar, de direcionar, de formar um outro ser humano. Então, você puxar a orelha quando precisa, dar carinho, dar afeto, ensinar valores. Então, é muita responsabilidade. Acho que todo dia a gente vai aprendendo um pouquinho, né? Mas tá ali para o que o filho precisar, né? Acho que seria mais isso. Ser o herói, estar presente nas nossas vidas, é o provedor do lar. E, acima de tudo, assim, é deixar marcado isso na nossa memória, né? A vida me deu 3 pais excepcionais. O meu pai, que sempre fez tudo por nós, na minha família, nunca deixou faltar nada. O meu sogro, que é uma pessoa excepcional, que eu também não tenho nem como agradecer. E o meu marido, que o Senhor colocou no meu caminho. E ele é um excelente pai para os meus filhos. E é lindo, é maravilhoso ver isso. Ser pai é basicamente ser um exemplo. Eu agradeço muito porque eu tenho um pai que pôde ser um exemplo para mim em praticamente tudo na minha vida. Claro que um exemplo que muitas vezes nem eu consigo seguir, né? E para mim, na minha visão, meu pai é uma pessoa extremamente boa. Às vezes nem sempre eu consigo ser tão bom quanto ele. Eu acredito que ser pai você poder ser um exemplo, ensinar um bom caminho para o seu filho, para guiar nessa jornada, né, que a gente tem que enfrentar na nossa vida. E, é claro, com a vivência que a gente teve, poder passar adiante para o nosso filho alguns atalhos, né, algumas coisas que, se a gente não fizer, a gente consegue alcançar nossos objetivos mais cedo, de uma maneira mais fácil, e coisas que, se a gente se esforçar para fazer, o resultado também possa vir um pouco antes ou de uma maneira um pouco melhor. O meu primeiro sentimento de ser pai foi antes de ter meus primeiros filhos. Era como uma coisa de ciclo de vida mesmo, né? Passagem de você passar de filho para pai. E nessa fase eu defino ela como um propósito de ser um bom pai, de construir uma boa família. Hoje, o que eu posso te definir? Que eu vejo uma melhor definição, no meu ponto de vista, é mais do que propósito, é mais uma atitude. Eu gostaria de ter tido atitudes melhores do que eu tive e pretendo continuar tendo atitudes melhores. Nossa, é difícil falar só 3 qualidades do meu pai, né? O meu pai é um ser humano muito guerreiro, de um coração gigante, muito batalhador, muito íntegro, muito honesto. Então, falar só 3 é difícil. Gambiarreiro. O cara manja de gambiarra. Amigo. O cara sempre tá disposto a ajudar. E pai, né, cara? Um grande pai. Presença, carinho e companheirismo. Assim, o que eu vejo nele assim que é maravilhoso é ver o quanto ele se esforça para não deixar faltar nada dentro do nosso lar. Sempre foi assim, desses meus 35 anos de vida, eu sempre vi meu pai trabalhar, se esforçar, não deixar faltar nada, é lutador, é guerreiro. Meu sogro também é uma pessoa assim que trabalha, se esforça, não tem preguiça. Meu esposo também trabalha demais, não deixa faltar nada para os meus filhos, não deixa faltar nada dentro de casa, e isso para mim assim é muito importante. A honestidade,
Caráter, humildade. Acho que é isso. Meu pai é uma pessoa que tem muita fé. Meu pai é uma pessoa que acredita tanto em Deus quanto na capacidade dele e da gente como família. A segunda, eu acredito que o amor, pode colocar como se fosse carinho, mas o amor que ele tem na nossa família e até mesmo o amor pelo ser humano em geral. Eu acredito que meu pai é uma pessoa muito amorosa, que se dedica muito em demonstrar esse amor várias vezes. A terceira característica, que não poderia faltar, é que meu pai é uma pessoa, digamos assim, sistemática. Meu pai, apesar de tudo, ele tem um jeito dele de fazer as coisas e ele gosta que as coisas sejam feitas da maneira dele. Ele não é uma pessoa que gosta de fazer outro caminho, por exemplo. Quando vai para algum lugar, ele gosta de fazer aquele caminho que ele está acostumado. Mas eu acredito que essas são as 3 principais qualidades. Se eu tivesse que adicionar mais uma, eu colocaria que é o fato dele gostar muito de viajar. Primeira coisa que me vem à cabeça é disciplina. Meu pai sempre foi um cara que foi disciplinado e sempre passou muita disciplina, passou muita integridade, né? Que a gente prezou sempre isso dentro de casa. E um caráter muito forte, uma personalidade muito forte. Meu pai é super inteligente, super carinhoso e muito trabalhador. O que faz meu pai único? Meu pai, ele não é só um pai único, ele é um ser humano único. Ele é um homem maravilhoso, de um coração gigante, muito bondoso, aquela pessoa que quer ajudar todo mundo, que ensina todo mundo. Ele é muito paciente, muito calmo, nunca vi meu pai gritando, brigando com ninguém. É um pai único, um ser humano único. O coração. Ele tem um coração gigante, maior que ele, assim. É surreal, ele é uma pessoa muito boa mesmo. Ele ser meu pai, é o velho galo. Ele é único. Ele em si, maravilhoso, muito presente, sempre. E o maior exemplo de pai. Meu pai, ele sempre esteve comigo, né? Sempre me apoiou em tudo, nas minhas loucuras e tudo. Sempre embarcou comigo. Principalmente nessa onda de carro, moto e motores. Então sempre foi um parceiro, né? Um grande amigo. E que a gente sempre pode conversar de tudo, principalmente sobre esses temas. O amor que ele tem pela gente, pela vida, por todas as pessoas. Eu percebo no meu pai que ele é uma pessoa muito amorosa, uma pessoa que é muito correta, que gosta muito de fazer as coisas do jeito certo, dar um exemplo para a gente seguir sempre pelo bom caminho. Ele sempre opta pelo que é correto de se fazer e, para mim, eu admiro muito isso nele. Meu pai foi o presente que o Senhor escolheu para mim, né? Quando o Senhor decidiu que eles seriam pais, sabia que meu pai ia estar sempre presente, que meu pai ia me ajudar, ia me apoiar, que meu pai nunca ia deixar faltar nada. Só tenho a agradecer por tudo que ele já fez por mim. Sempre me apoiou, sempre me ajudou. E meu sogro também me apoia, me ajuda. Meu esposo está sempre do meu lado, é meu companheiro, meu marido, meu amigo. Isso é muito importante também para mim. O fato dele sempre estar presente em todos os momentos da minha vida. Na minha formatura, acho que da 5ª para a 6ª série, ele estava em São Paulo. Ele veio de São Paulo no mesmo dia, só para assistir minha formatura. Na minha festa de 15 anos, ele esteve presente, mesmo sem ensaio, sem nada. Ele fez a parte da valsa, então ele sempre está presente nos melhores momentos da minha vida. A maior lição que meu pai já me ensinou foi nunca desistir, sempre lutar pelos meus sonhos, ir atrás, perseverar, de ter caráter, sabe? Tem que honrar a Deus e aos nossos pais, isso aí é excepcional. Ele nunca desistiu, nunca vi meu pai prostrar, e isso para mim é um grande exemplo, porque
Se a gente quer ter alguma coisa na vida, a gente tem que ir atrás, tem que correr, tem que lutar. Meu sogro também é uma pessoa assim que nunca desiste, que ele é conselheiro, calmo, paciente, e isso também é um exemplo muito grande. Meu esposo também está sempre do meu lado e eu assim me sinto muito feliz com isso. Buscar ser correto em tudo, porque meu pai me ensinou a ter fé, mas eu acredito que faz parte da fé a gente tentar buscar sempre o melhor caminho, agir da melhor maneira possível. Meu pai me ensinou a acreditar em mim mesmo, em correr atrás dos meus sonhos, e também me ensinou que não existe uma maneira melhor de se fazer isso do que seguir pelo caminho correto, fazer as coisas do jeito certo, sem precisar prejudicar ninguém e buscando até mesmo ajudar as pessoas que cruzarem nesse caminho. Correr atrás, né? Fazer. Talvez essa parte de gambiarra do meu pai, de mexer com ferramenta, de curtir fazer as coisas, e isso aí me inspirou bastante a vida inteira. Tem várias lições que ele me ensinou na vida, mas tem uma lição que eu carrego para minha vida e assim, me direciona no meu dia a dia, né? Ele fala assim: faça o bem sem olhar a quem. Então ele ensinou a mim, aos meus irmãos, que a gente sempre tem que ajudar o próximo, independente de quem é, e sempre ajudar sem esperar nada em troca, só pelo simples fato de ajudar. Então essa é uma grande lição que ele me ensinou e eu procuro fazer isso no dia a dia. A não desistir, a ser persistente e de fato insistir em tudo aquilo que eu quero, que eu almejo. Cara, desde de coisas simples, de me ensinar a pilotar a lancha, de me ensinar a pescar, de me ensinar pelo exemplo da integridade dele, da honestidade dele, de honrar um compromisso. Eu acho que eu relevo de maior força a honra de um compromisso. Que a gente tem que respeitar o próximo, sempre, e fazer o bem, sem olhar a quem. A nunca desistir, lutar pelo que eu quero, porque eu tenho capacidade de conquistar. E eu vejo que a luta dele e ele tem as conquistas deles, eu sei que eu consigo lutar e conquistar as minhas coisas também. Qual a melhor lembrança que eu tenho com meu pai? Eu acho que as melhores lembranças que eu tenho com meu pai são das viagens que a gente fez como família. Mas se eu tivesse que escolher uma lembrança específica do meu pai, eu escolheria quando ele me levou para fazer faculdade no Sul, especificamente em Pelotas. E a gente fez essa viagem inteira de carro, porque ele gosta de andar de carro, de fazer viagem de carro. A gente poderia até ter feito de avião, mas ele optou por fazer de carro. E para mim foi uma viagem muito marcante. Pela distância, pelo tempo que a gente ficou junto, que a gente pôde desfrutar junto. E eu acho que essa, para mim, é a melhor lembrança que eu tenho com meu pai. Quando a gente era moleque, participava de campeonato de pipa, ou quando a gente ia pescar, sei lá, quando a gente virava o barco de ponta cabeça para entrar embaixo no rio, com a desculpa que era para se esconder da chuva. Acho que são essas coisas, né, cara? Acho que essas pequenas coisas que acabam marcando a gente pra vida toda. Ele brincando comigo. É muito linda, eu lembro constantemente e da presença dele em si em todo o tempo, né? E essas lembranças da infância são muito marcantes. Foram várias situações, né, mas que me chama muita atenção. Meu pai sempre foi, né, da roça, do sítio, de ter as hortas dele, de ter as plantações dele. E eu me lembro quando criança de correr com ele no meio das plantações, dele pegar um legume na hora ali, lavar ali de qualquer jeito na horta e me dar para comer. Então eu tenho uma memória muito afetiva, né? Tem até alguns legumes que remetem a esse momento gostoso de correr no meio das plantações junto com meu pai, de ajudar ele a jogar água, a colher. E como eu ia com ele, ficava com ele, né? Eu tenho uma memória afetiva muito grande dele me dar as bonecas de milho. Então na minha infância as minhas bonecas eram de espiga de milho. E eu adorava as bonecas, então quando ele me chamava para ir com ele para a horta, eu logo pensava nas bonecas, que eu ia ganhar uma boneca de espiga de milho. Então
Isso tem uma coisa que, assim, uma lembrança boa. Passear de lancha com ele na infância. Sempre foi muito gostoso. Vixe, são muitas. De fato, acho que uma das melhores, como eu já falei antes, foi o fato dele vir de longe pra cá só pra assistir minha formatura, que foi um momento especial pra mim, e só de ter ele na plateia já foi muita emoção. É até emocionante, assim, eu sempre tive eles comigo, né? Sempre tive meu pai do meu lado para tudo que eu precisei. E sempre quando eu tava correndo algum perigo, algum risco, alguma coisa, ele tava ali, me ajudava, me apoiava. Às vezes eu tava perdida, ele conversava. Então, eu tenho vários momentos, não tem nem como definir um. Com meu sogro também, muito assim importante para mim, tá sempre presente com a gente, na minha família, faz de tudo por nós, não mede esforços, sabe? Fiquei muito feliz quando eu me formei na faculdade e ele estava lá e foi me prestigiar. O meu esposo foi me homenagear, também está sempre do meu lado, e isso assim é gratificante. É uma situação de infância onde era uma febre, tipo, de patins, e todos os meus amigos tinham, e tava todo mundo em casa brincando com seus patins, e lá em casa nem eu nem meu irmão, e minha irmã tinha. E ele percebeu que a gente estava um pouco triste, ele saiu sem falar nada, ele voltou comprando 3 patins, mesmo sem ter condição. Eu não sei como ele fez para pagar isso depois, mas ele deixou a gente muito feliz naquele momento. O que eu gostaria de dizer para o meu pai nesse Dia dos Pais é uma coisa que sempre que eu me lembro de falar, eu falo para o meu pai, que é: eu te amo, pai, você é o maior exemplo que eu tenho na vida, acredito que é o melhor exemplo que eu poderia ter, que alguém poderia ter. Eu queria te agradecer por ter me ensinado o caminho da fé, ter me ensinado o caminho da honestidade, ter me ensinado o caminho da perseverança e, maiormente, por ter me dado o exemplo do que é amar as pessoas, tanto como família, tanto como o próximo, como é bíblico, né? Amar o próximo. E eu queria desejar para você que você tenha aí, você teve os seus anos de vida prolongado, mas que seja prolongado ainda mais, que eu possa curtir com você vários anos, vários dias, vários momentos ainda inesquecíveis, que você possa acompanhar cada conquista minha, assim como eu acompanhar cada conquista sua, e dizer que você é o maior exemplo que eu tenho na minha vida, e eu te amo e obrigado por tudo. Gostaria de dizer Feliz Dia dos Pais. Obrigada por tudo que o Senhor me ensinou e ensinou a mim e aos meus irmãos. O Senhor nos deu a maior riqueza que um ser humano pode receber, que é ser íntegro, né? Valores fortes, não abrir mão dos nossos valores, de lutar muito. Então, muita gratidão pelo que o Senhor nos ensinou. Feliz Dia dos Pais e eu te amo. Pai, um feliz Dia dos Pais. E obrigado por tudo. Tamo junto. E vamos nessa. Vô, eu te amo demais, viu? E eu te agradeço muito por ser tão presente, por ser tão companheiro, por ser um pai incrível, por não desistir, por sempre estar segurando em minhas mãos. Ai, quase eu choro. Que eu amo muito ele, que não tem presente que demonstre o que eu sinto por ele. Eu adoro acordar todos os dias de manhã e ter o cafezinho que ele fez especialmente pra gente. E que ele continue sendo a pessoa maravilhosa que ele é. Que ele é meu maior exemplo e que eu amo muito ele. É isso. Fazer a gente chorar. O que eu gostaria de dizer para o meu pai é que eu te amo muito, obrigada por tudo que você sempre fez por nós,
Às vezes eu não fico falando toda hora que eu te amo, mas eu te amo. Amo muito você também, sogro, demais. Isso é muito importante na minha vida. Obrigada por tudo que você faz por nós, não mede esforços. E eu também te amo, amor. Obrigada por você ser esse pai maravilhoso pros nossos filhos. Ser o pai que o Vitor sempre precisou. Você tá ali, você ajuda, você compreende, você ensina, você educa. O nosso filho agora, o Anthony, então eu só tenho a agradecer. Obrigada a vocês três por tudo. Eu te amo, velho. Sempre te amei. Feito? Mas eu só queria continuar aí. Tem uma surpresa pra você. Vixe, Maria. Bora? Oi, Papa. Pediram pra responder algumas perguntinhas de você. Eu vou fazer isso rápido pra não ficar chato. O que significa ser pai pra você? Ser pai pra mim significa você passar tudo aquilo que você sabe de bom e ruim para o seu filho e ensinar ele a lidar com situações que nem sempre vão ser boas e fazer ele se tornar uma melhor versão de você. 3 qualidades que definem o seu pai. 3 qualidades que definem meu pai é vitorioso, corajoso e viajador. Meu pai adora viajar, então isso eu acho muito legal, porque sempre eu tô acompanhando ele nessas viagens. E meu pai sempre foi trabalhador, desde sempre. Ele sempre persiste naquilo que ele quer e mostra pra gente que a gente pode superar os nossos limites sempre. O que faz o seu pai único? O que faz meu pai único é ele ser o cacagalo, ele ser o meu pai. Ele realmente mostrar pra gente os 2 lados da vida, não só os melhores, mas como os piores, mas também ensinar a gente a passar por isso para que seja tudo mais leve e ele sempre está presente com a gente em tudo. Qual foi a maior lição que seu pai já te ensinou? Acho que a maior lição que meu pai já me ensinou é fazer com que eu enfrente meus medos sempre, para que isso não me coloque para baixo, para que isso não me deixe muito triste, para que isso não faça eu avançar cada vez mais. Então, acho que essa foi a lição que ele sempre me ensinou, que a gente tem que enfrentar nossos medos. E ele foi muito importante nessa fase da minha vida e me ajudou muito nisso. Qual a melhor lembrança que você tem do seu pai? Eu acho que foi quando você me levou pela primeira vez na praia e a gente fez trilha. E você achou que eu não ia conseguir, porque talvez a trilha seria muito longa pra mim. E eu acabei conseguindo e você ficou bem surpreso e me deu o nome como líder da trilha, porque eu sempre estava lá na frente incentivando todos a poder a gente continuar e não desistir, fazer com que a trilha seja super legal. Então acho que essa é uma memória que sempre vem na minha cabeça, mesmo um monte de memórias muito boas que você me faz lembrar sempre. O que você gostaria de dizer para o seu pai nesse Dia dos Pais? Eu gostaria de dizer, pai, muito obrigado por você aceitar eu ser sua filha tão rapidamente, você aceitar ser meu pai de uma forma tão repentina e você apareceu na minha vida num momento muito difícil e transformou tudo muito bom. Sem você eu não saberia a maioria das coisas que eu sei hoje e você também me deu mais 2 irmãos mais velhos que eu não me veria hoje sem eles na minha vida. Então você me deu muitos presentes e ter você na minha vida é um dos maiores presentes que eu já recebi. Te amo muito, Papa. Espero que você goste dessa surpresa que a gente preparou e feliz Dia dos Pais. Que sacanagem. Que lasca. Oi, Papi. Fui convocada para responder algumas perguntas, então cá estou eu. A primeira delas é o que significa ser pai para você. Eu acho que ser pai é você ser mentor e ser guia de uma pessoa aqui e de tentar mostrar para ela as coisas positivas e também negativas da vida, mas no lado das negativas aprender como lidar e como crescer e evoluir como ser humano cada vez mais. Acho que como mentor, como ser pai, a gente tem que sempre tentar mostrar para a pessoa, tentar passar para o filho, né, as coisas boas e tentar ser melhor do que um dia já foram com a gente. E é isso. A outra pergunta são as 3 qualidades que definem o meu pai. Acho que meu pai é uma pessoa muito batalhadora, meu pai é muito guerreiro. Ele é forte, ele corre atrás dos sonhos dele, ele faz por merecer. E é isso, o que ele quer, ele consegue, ele vai atrás, ele batalha e não tem corpo mole. O que faz meu pai ser único é ele ser ele mesmo, porque não existe ninguém no mundo igual a ele. Você é uma pessoa
incrível, uma pessoa que sempre faz por nós, sempre luta pra dar as melhores condições pra gente. Acho que isso talvez te faça ser único. A melhor lição, a maior e melhor lição que você já me ensinou foi a como ser um ser humano sozinho nesse mundo, é como aprender a me virar, é como conseguir crescer e lutar e batalhar com as coisas que eu tenho. Me ensinou a ser forte, me ensinou a ser resiliente, independente de onde eu esteja, com quem eu esteja. Me ensinou a nunca desistir dos meus sonhos, a sempre batalhar por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu quero. E se a gente sente no coração verdadeiramente que o que a gente está fazendo é o certo, então, por mais que seja difícil, vai ser nosso e a gente vai conseguir. É isso que você sempre me diz, é isso que a gente sempre conversa sobre. A melhor lembrança que eu tenho de você, eu vou falar a primeira, que toda vez que eu penso em você é a que vem na minha memória. Não necessariamente, a gente teve muitos momentos bons, a gente teve muitas lembranças boas, mas a primeira é de quando você me ensinava a andar de skate, quando eu era bem pequenininha e você me colocava em cima do skate, só falava pra eu ir e eu ia. Eu gostava também muito dos debates que a gente tinha no horário do jantar, que a gente conseguia trocar ideias sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto. Era uma troca mesmo de opiniões e de pensamentos. Isso era bem gostoso, acho que essa é uma das melhores lembranças que eu tenho com você. E o que eu gostaria de dizer pra você nesses Dias dos Pais é que eu te amo muito, muito. Feliz Dia dos Pais. Você foi um presente que a vida me deu, né? A gente se escolheu, você escolheu ser meu pai, eu escolhi ser sua filha. Eu acho que isso torna a nossa relação muito mais especial do que qualquer outra. Então, eu te amo muito e a gente vai pra sempre compartilhar esse laço, independente de qualquer coisa. Eu sou sua filha, você é meu pai. E é isso, espero que você adore muito esses vídeos, que você chore muito e se emocione. E é isso, papi. Um beijo. Olá, eu sou a Babi, filha do Kaká, e eu tô aqui hoje para participar do comercial do Dia dos Pais e responder algumas perguntas para vocês. A primeira é: o que significa ser pai para você? E eu acredito que ser pai é proteger, guiar e cuidar. 3 qualidades que definem seu pai. Eu acredito que trabalhador, determinado e inteligente. Eu acho que essas 3 palavras descrevem meu pai muito bem. O que faz seu pai ser único? Eu acho que é a resiliência dele, a garra, a determinação, é fora desse mundo, é fora do normal. Faz ele ser diferente de todo mundo que eu já conheci. Qual a maior lição que seu pai já te ensinou? Teve várias, eu sempre me pego falando, né? Como diz meu pai, e falo, né? Então, eu tenho muito aprendizado com meu pai, mas tem 3 que eu lembrei. A primeira sendo: o não você já tem, então vai correr atrás do seu sim. Seja melhor do que sua melhor desculpa. Nossa, eu ficava pé da vida quando ele falava, mas é muito verdade. Seja melhor do que sua melhor desculpa e corre atrás de sempre melhorar e sempre ser a melhor versão que você pode ser. E a terceira é que as pessoas não têm defeitos ou qualidades, mas sim características. Então, assim, quando você tá num momento difícil, fala, eu não gosto daquela pessoa porque ela é assim, ou aquela pessoa é assim. Não, cada um tem a sua característica. Eu gosto de algumas características, outras pessoas devem gostar de outras características. Então, é uma perspectiva bem legal. Você não precisa se encaixar em defeitos e qualidades. Todo mundo tem características de todos os jeitos. Então, isso é bem legal de ver e saber que todo mundo é ser humano. Qual a melhor lembrança que eu tenho do meu pai? Provavelmente nossas viagens de moto, nossas idas para casa de praia, tem um lugar muito especial no meu coração. O que você gostaria de dizer pro seu pai nesse Dia dos Pais? E na verdade, eu queria
poder dar um abraço mesmo. Eu acho que um abraço vale mais do que mil palavras. Estar presente fala mais do que mil palavras, né? Então, assim, se eu for escolher algo para dizer, seria eu te amo. Ponto. Eu te amo é lindo, né? E não precisa de muitas outras palavras para encapsular. Amor é tudo. Então, eu te amo, papito. Feliz Dia dos Pais. E já que eu não posso, considere ser abraçado. Mas eu te amo muito, tô morrendo de saudade. E fica bem. E aí, temos perguntinhas do Dia dos Pais pro meu pai, meu herói. Então vamos fazer esse vídeo ficar muito longo que eu já vou chegar nela. O que significa ser pai para você? Eu acho que ser pai para mim é ajudar na evolução de um ser, é cuidar, é guiar, é ensinar esse ser a ser a melhor versão que ele veio para ser, melhor do que você. Eu acredito que é o único jeito que a gente deixa o mundo melhor do que como nós entramos, é deixando uma pessoa melhor que você foi. A próxima pergunta, nós temos 3 qualidades que definem o seu pai. Pô, meu pai. Meu pai é guerreiro, meu pai é forte, meu pai é batalhador. Ele é persistente, ele vai atrás do que ele quer. É foda. Acho que deu mais de 3, mas não tô contando. O que faz o seu pai único? O DNA dele é só dele mesmo. Mas meu pai ele tem honra, honesto, ele é batalhador, ele corre atrás realmente, voltando nas qualidades, mas hoje em dia quase que é único. Essa pessoa que eu vejo é o sorriso, a felicidade de viver, o espírito de aventureiro dele, essas motos, as loucuras dele aí, mas ele é único. Qual foi a maior lição que seu pai te ensinou? Uma lição que meu pai me ensinou foi como empreender, como correr atrás das coisas que você quer, ninguém faz por você. Estou aqui do outro lado do mundo, literalmente, na Austrália, empreendendo, com business há 4 anos e um pouco já, fazendo acontecer, seguindo os passos dele aí, do outro lado desse mundo. Qual a melhor lembrança que você tem do seu pai? Quando a gente era pequenininho, eu e minha irmã, na época da escola, a gente podia ir visitar o pai no trabalho, nas viagens dele, prospectando cliente novo, vendo como que era a vida dele durante a semana de estrada e parando em um monte de lugar diferente, hotéis, e era uma delícia visitar esses hotéis, essas coisas novas, essas novidades, e poder participar um pouco do trabalho dele, da vida dele, estar com ele. Muitas lembranças boas nessa época. Era bem massa. O que você mais gostaria de dizer para o seu pai nesse Dia dos Pais? Feliz Dia dos Pais. Mesmo longe, estamos perto. Estou aqui, mais um ano aqui afastado de físico, mas o meu coração, minha energia, meu amor, desse outro lado do mundo aí, estamos aqui ainda. Te amo, pai. Feliz Dia dos Pais. Tchau, tchau. Sacanagem, velho. Tá doido? Tá doido, velho? Dos 4, velho.